Olá, meu nome é Marcos. Gostaria de contar para vocês a história que aconteceu em minha vida. Atualmente, tenho 40 anos. Estudioso do mundo sobrenatural, não sou nenhum tipo de líder religioso. Apenas estudei algo que sempre foi de meu interesse, mas que mudou a minha vida toda. Quando era criança, morava em uma cidadezinha no interior de São Paulo. Não vou citar nomes reais dos locais, nem das pessoas envolvidas nos acontecimentos. Eu fui criado, e bem criado, pelo meu pai. Minha mãe morreu quando me deu à luz. Infelizmente, não tive a sorte de conhecê-la. Todos, principalmente meu pai, sempre me disseram que ela era uma pessoa maravilhosa. E papai sofreu muito ao perdê-la, mas sempre disse que eu fui o que manteve ele forte para continuar. Papai trabalhava como mecânico. Eu ficava bastante tempo sozinha em casa. Não tinha irmãos e meu pai não quis se casar novamente. Minha rotina consistia em ir para a escola e voltar para casa. Brincava no meu quarto ou no quintal. Tinha uma vizinha que eu chamava de tia Ana, que quando meu pai não estava em casa, ela ficava de olho em mim e me ajudava sempre que eu precisava de algo. Ela não tinha filhos, por problemas de saúde, mas era extremamente carinhosa. Quando eu estava com 13 anos, comecei a procurar algum trabalho para poder gastar o meu tempo e ganhar um dinheirinho. Vi um anúncio de senhor que precisava de uma espécie de office boy para ajudar com tarefas simples, como buscar jornais, ir ao correio, entregar documentos. Nada muito complexo. Peguei o endereço e fui à casa desse senhor. Vou chamá-lo aqui de Senhor João. Ele era um homem de muitas posses e negócios. As pessoas da cidade não gostavam muito dele. Diziam que era uma pessoa do mal, mas não explicavam exatamente o que isso significava. Cheguei à casa e fui recebida por uma jovem e simpática empregada, chamada Luísa. Ela pediu que eu entrasse e aguardasse na sala, que o senhor logo me atenderia. Acabei esperando por quase 2 horas e já estava quase desistindo quando finalmente ele me atendeu. Era um senhor que aparentava ter uns 70 anos de idade. Alto, nem magro nem gordo, cabelos brancos e olhos muito negros. Ele não se deu ao trabalho de se desculpar por me fazer esperar tanto, mas acho que em sua cabeça eu era só um moleque que não tinha muito o que fazer e poderia esperar o tempo que ele quisesse. Sinceramente, naquele momento tive vontade de sair dali e não voltar mais, mas pensei que eu tinha que agir como um homem e não como uma criancinha. Assim fiquei e ouvi o que ele me disse sobre o trabalho. Me fez algumas perguntas sobre onde eu morava, se eu estava estudando, se teria disponibilidade para trabalhar após sair da escola. Eu respondi todas as suas perguntas e afirmei que sim, que teria disponibilidade solicitada. Assim, fechamos ali o início de algo que hoje sei que teria sido melhor nunca ter começado. Comecei a trabalhar no dia seguinte. No começo, eram trabalhos mais na rua, e eu estava gostando. Porém, com o tempo, acredito que o senhor João passou a gostar mais do meu trabalho e comecei a trabalhar mais dentro do seu escritório, organizando papel, redigindo documentos e fazendo algumas leituras. Comecei a aprender também sobre negócios, sobre dinheiro, mas sentia que algo ali era estranho. Havia alguns lugares na casa que nenhum funcionário podia entrar. Livros que não podiam ser mexidos. E eu via que os empregados da casa eram extremamente discretos e pareciam ter medo de algo. Fiquei sabendo depois que nenhum funcionário dormia na casa. Assim que começava a escurecer, todos iam embora às pressas. Questionei alguns empregados, mas todos se esquivavam de responder. Assim, percebi que era melhor não perguntar mais.
Conforme os anos foram passando, eu comecei a entender mais sobre os negócios do Senhor João e desconfiava que nem tudo que ele fazia era de forma muito, digamos, normal. As pessoas que se opunham ao que ele queria acabavam tendo alguns acidentes estranhos ou simplesmente sumiam. Eu realmente já planejava sair daquele trabalho. O que havia me mantido por aquele tempo era o valor que ele pagava. Um valor bem alto que eu não conseguiria trabalhar em nenhum lugar da cidade. Quando eu completei meus 18 anos, decidi que estava na hora de me demitir. Eu planejava mudar de cidade e ir para uma maior, arrumar um emprego e começar a faculdade. Mas o que eu não sabia era que o Senhor João se oporia totalmente ao meu pedido de demissão. Quando fui conversar com ele e avisar que trabalharia só mais o próximo mês, ele me disse que ainda não era a hora certa de eu fazer isso e que ele decidiria quando seria esse momento. Nesta hora, eu realmente fiquei muito irritado, pois ele achava que podia decidir sobre a vida de todo mundo, que poderia decidir o que eu fazia ou deixava de fazer. Respondi que eu não estava pedindo sua permissão, apenas lhe comunicando que encerraria minha prestação de serviços para ele. O homem me olhou muito profundamente e só me disse que a escolha havia sido minha. Naquele momento, eu não entendi direito o significado de suas palavras, mas breve entenderia. A primeira coisa que aconteceu foi com meu pai. Ele sofreu um acidente em sua oficina. Um carro que estava erguido enquanto ele trabalhava sob ele cedeu e acabou quebrando sua perna em vários lugares. E foi necessário alguma cirurgia para poder tratá-lo. Aquilo fez com que eu precisasse adiar meus planos de ir embora da cidade. Não podia deixar meu pai sozinho. Ele precisava de ajuda constante. Depois disso, foi minha vizinha que estava nos ajudando que acabou ficando doente e acamada. Eu achei que aquilo era uma maré de má sorte, mas que tudo ia se resolver com o tempo. Mas eu estava enganado. Começamos a ouvir barulhos estranhos pela casa. Pisadas fortes no andar superior, batida nas paredes, víamos vultos pelos cantos da casa. Papai começou a ficar muito assustado e, na condição em que estava, acabava ficando sem poder fazer nada. As economias que eu havia feito estavam começando a se esvair. Eram gastos com a casa, com remédios. Meu pai recebia o benefício, mas o valor não era suficiente para tudo. Certo dia, estava em casa com meu pai, quando recebi uma visita inesperada. Era Luísa, aquela jovem empregada que conheci na casa do Senhor João. A primeira vez que eu fui lá, e que durante o tempo em que lá trabalhei, era sempre muito simpática comigo. Ela entrou e disse que não podia demorar muito, mas que mesmo sabendo do perigo que corria, se o Senhor João descobrisse que ela havia ido até lá, se arriscou, pois não achava correto o que estava acontecendo comigo. Não entendi muito bem, nem sabia que ela sabia as situações pela qual eu estava passando. Porém, ela me disse sem rodeios que tudo o que vinha acontecendo comigo era por conta de eu ter desagradado o Senhor João, que ele mexia com coisas ruins e que nunca tolerava que ninguém desobedecesse ele, e que ele era um bruxo. No início, fiquei um pouco em dúvida se acreditava ou não, mas parei para refletir sobre todo o tempo que passei trabalhando lá, sobre as sensações de algo ruim, sobre toda a seriedade dentro do ambiente, sobre a descrição dos funcionários, as proibições de acesso e o fato de que ninguém podia permanecer naquela casa durante a noite. E realmente fez muito sentido. Luísa contou que demorou um pouco a perceber e que quando percebeu a real situação, assim como os demais funcionários, resolveu fazer de conta que nada sabia e de nunca contrariar uma ordem do patrão, pois viu o que acontecia com aqueles que o fizeram. Eu realmente não sabia muito o que dizer ou fazer.
Luísa se despediu e partiu, se escondendo o melhor que podia. Meu pai havia ouvido tudo o que Luísa dissera e falou que deveríamos pedir ajuda para minha avó materna, pois ela era uma pessoa que entendia desses assuntos e provavelmente saberia nos orientar. Assim eu fiz, e poucos dias depois vovó chegou. Ela costumava aparecer e nos visitar sempre que podia, mas meu avô tinha alguns problemas de saúde que demandavam atenção constante dela. Contei tudo para a vovó e ela disse que pressentiu que tinha algo de ruim no ambiente, que alguma presença maligna nos rondava. Ela nos orientou sobre algumas coisas que poderíamos fazer para a nossa defesa. Mas enquanto ela buscava uma solução para nosso caso, deveríamos agir como se nada soubéssemos. Pois se aquele que havia nos feito mal percebesse que estávamos tentando reverter, poderia agir de forma muito mais cruel. Vovó voltou poucos dias depois. Foi conversar com um amigo seu, que era adepto de magia. Porém, não para fazer mal para ninguém. Ela explicou para minha avó que o que precisávamos fazer para reverter o mal que havia sido enviado para nossas vidas, e nos deu alguns amuletos para que depois de desfeita a bruxaria não pudesse nos atingir novamente. Fizemos tudo o que ele nos orientou e não tiramos mais os amuletos que nos foi dado. Com o passar de uns 7 dias, as coisas começaram a melhorar. Meu pai começou a se sentir melhor e menos dores em seu corpo. Nossa vizinha melhorou da doença que a havia afligido. E depois de 2 meses, eu consegui arrumar uma casa em outra cidade, maior, mas não tão longe de nossa casa, e consegui algumas entrevistas de emprego. Os barulhos na casa desapareceram, bem como os vultos, e voltamos a ter a paz. Fiquei sabendo, pouco tempo depois, que o senhor João estava muito doente, mas ninguém ficava o tempo todo com ele. Ninguém sabia como nem por que ele havia adoecido, assim, de repente. Entretanto, nós sabíamos que todo o mal que ele nos enviou voltou para ele. Não pense que ele morreu logo, não. Passou vários anos ainda, pagando o preço das maldades feitas. Ficou preso a uma cama e dizem que ele gritava e xingava algo que ninguém via. Mostrava pavor em seus olhos. Até que uma noite ele morreu, sozinho em sua cama. Ao ser encontrado pela manhã, tinha os olhos esbugalhados e a boca escancarada, como alguém que tinha sofrido um pavor terrível. Penso até hoje que tudo isso que ele sofreu havia sido enviado para que eu sofresse e acabasse tendo o mesmo fim. Agradeço a Luísa, que se arriscou para me ajudar. Sem ela, provavelmente não teria descoberto a tempo o que estava acontecendo. Por conta de tudo isso, fui estudar sobre religiões, sobre o mundo sobrenatural, sobre magia, bruxaria e todas essas crenças. Queria entender como e por que o mal pode agir em nossas vidas. E o mais importante que aprendi, e deixo como alerta, sempre é que todo mal que se faz volta em dobro para você.